Queridos irmãos, queridas irmãs, quantos de nós já não nos fizemos a pergunta sobre a razão do nosso existir no mundo? Para que Deus nos colocou aqui? Qual é a nossa missão neste mundo? São muitas as culturas que, por exemplo, acreditam numa espécie de destino que marca o futuro de cada homem e de cada mulher. Se por um lado, nós cristãos acreditamos na nossa liberdade como um dom que Deus nos deu, por outro lado, também nós temos a convicção de que a nossa existência nesta vida tem uma razão de ser. E hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, neste 15º domingo do tempo comum, as leituras da palavra de Deus nos colocam diante de uma perspectiva que vem confirmar de um modo surpreendente qual é o desígnio, qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Ou dito de outro modo, o que é que Deus quer que nós façamos com a nossa vida. E nesse sentido, a segunda leitura de hoje da carta de São Paulo aos Efésios nos abre um horizonte impressionante e que, se nós refletimos aquilo que nos é dito, certamente teremos, eu em primeiro lugar, que fazer um profundo exame de consciência sobre como estamos conduzindo a nossa vida. São Paulo, de fato, estamos no início da carta aos Efésios, que é uma carta belíssima e que vale a pena ler, aliás, todas as cartas de São Paulo. Porém, diz São Paulo que Deus nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu. E aí vai acrescentar algo que realmente deve nos encher de esperança no coração e fazer com que tenhamos a convicção profunda de que o nosso existir aqui na Terra não é algo sem sentido. Diz São Paulo: em Cristo, Ele, Deus, nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Com essas palavras aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, que acabamos de escutar, o que São Paulo está nos dizendo é o seguinte: que antes que o mundo fosse criado, Deus já pensou em cada um de nós. A minha existência, a sua existência, a existência de cada homem e de cada mulher já estava prevista por Deus antes mesmo dele iniciar a criação do mundo. E essa existência estava destinada, é isso que São Paulo está dizendo, a ser uma existência santa e irrepreensível, diz aqui a tradução, mas no texto fala-se de imaculada, ou seja, sem mancha. Esse é o nosso destino. Essa é a razão da nossa existência, de viver de modo irrepreensível, de alcançar a perfeição da nossa existência. E aí São Paulo diz que nós fomos predestinados. O que significa predestinado? Destinados antes mesmo que nascêssemos. Não no sentido de que não temos liberdade, não no sentido que os acontecimentos da nossa vida já estão pré-determinados e nós somos como marionetes que são conduzidos por uma força que não há como resistir. Não é isso. A predestinação a qual São Paulo se refere, não é algo que vai contra a nossa liberdade, mas faz referência à meta que Deus coloca diante de nós. Diz o texto
Repito, fomos predestinados para sermos seus filhos, para sermos filhos e filhas de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o nosso destino, vivermos como filhas e filhos. E vivendo como filhas e filhos, encontrar a perfeição, que não é outra coisa senão a santidade, que é lutar contra os nossos defeitos, mas não porque nós temos forças, mas porque Ele nos dá a força. E para nos confirmar nesta predestinação, Deus nos dá uma série de auxílios, nos coloca uma série de ajudas na nossa vida para que não nos percamos, para que não façamos mau uso da nossa liberdade, ou seja, da nossa capacidade de acolher esse dom que Ele nos deu, ou seja, essa predestinação, esse chamado a sermos seus filhos, esse chamado a sermos santos e irrepreensíveis. Para não perdermos este dom, Deus nos coloca ajudas. E que ajudas são essas? Vamos olhar o Evangelho de hoje, quando vimos Nosso Senhor mandando os discípulos de 2 em 2. Podemos interpretar essa passagem do ponto de vista literal, que significa esse que Ele envia para anunciar o Evangelho, para que todo homem, toda mulher possa conhecer este desígnio de salvação do qual falava São Paulo. Porém, podemos fazer também uma interpretação simbólica e interpretar este mandato de Deus dos discípulos de 2 em 2, no sentido de que são duas as realidades que Deus coloca na nossa vida para nos alimentar na nossa caminhada para alcançar a meta desta nossa predestinação em Cristo. E quais são essas duas realidades? Por um lado, a palavra de Deus, a palavra que nos ilumina, a palavra que nos indica o caminho, a palavra que nos ensina aquilo que devemos fazer para que a santidade seja sempre algo que cresce na minha experiência do dia a dia, mas também aquilo que devo evitar, porque me desvia da minha união com Deus, da plenitude da existência. Portanto, é preciso que acolhamos esta palavra. Por outro lado, uma segunda realidade que Deus nos coloca para nos fortalecer e fazer com que se realize esse desígnio são os sacramentos. Os sacramentos mediante os quais Deus nos confere a graça, a força que, diante daquilo que nós reconhecemos não sermos capazes de realizar, porque muitas vezes é isso. Quem de nós pode dizer, eu consigo ser santo? Quem aqui de nós é capaz de dizer, eu realmente tenho a força, por minha própria conta, de alcançar esta meta da perfeição? Ninguém. E os sacramentos são esse auxílio, através do perdão que recebemos na confissão, através, escutamos isso no Evangelho também, deste óleo santo, que é a unção dos enfermos, que dá vigor ao nosso corpo quando já nos faltam as forças físicas, através da Eucaristia, na qual recebemos o corpo e o sangue de Cristo e nos unimos a Ele e recebemos a sua própria vida e participamos da santidade que Ele tem, porque nós, por conta própria, não podemos dizer que somos santos. Também Deus, através dos sacramentos, escolhe alguns para serem ministros, instrumentos da palavra e dos sacramentos, somos nós os ministros ordenados. A outros Ele chama a santificarem o mundo através da vida familiar com o matrimônio. E, por fim, a todos, sem exceção, através do batismo, que faz com que sejamos filhos de Deus, não nos esqueçamos da predestinação, a sermos filhos de Deus em Cristo. É isso que o batismo faz. E a confirmação, a crisma, que nos dá o Espírito Santo, que é aquele que nos impulsiona a cada dia para que alcancemos a meta. Queridos irmãos, queridas irmãs, quantos de nós às vezes já não sonhamos em ganhar na Mega Sena para podermos resolver todos os nossos problemas? Pois bem, a vida cristã, a vocação cristã, é já ter ganhado em algo que é muito mais extraordinário que a Mega Sena, porque Deus já nos deu todo o tesouro.
já nos deu tudo aquilo que necessitamos para alcançar a plenitude da existência. E o que é que temos que fazer então? Dar ouvidos a Deus que nos chama, que não se cansa de nos convidar a que deixemos de lado tudo aquilo que nos impede de alcançar a meta. Não sejamos como aqueles da primeira leitura, que diante do profeta Amós, que fora enviado justamente para advertir que o caminho do povo era um caminho de perversão, que era um caminho de perdição, que era um caminho de destruição, ao invés de acolher, se arrepender e mudar de vida, o que fizeram foi querer expulsar o profeta. Foi isso que escutamos do profeta Amós. Que comigo e com você isso não aconteça. Que sejamos humildes, que nos deixemos corrigir por Deus. Ele que quer a nossa felicidade, Ele que nos predestinou a sermos seus filhos e filhas. Ele que nos chama à santidade, que não é outra coisa senão a felicidade plena. Acolhamos esse convite e experimentemos a alegria daquele que se deixa conduzir por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.